Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador do Oficina da NET. Hoje vamos falar sobre este notebook aqui da ASUS. Ele é o VivoBook X512JP, esse é o código dele, né? Vamos falar sobre todos os seus aspectos, sejam eles bons, sejam eles ruins, comparar com seus competidores e ver quais as faixas de preço que a gente acredita que ele vale a pena ser comprado. Meu nome é Augusto Miller, estamos no canal do Oficina da NET. Aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de ver conteúdo de hardware, de smartphones, tecnologia no geral, aproveita e se inscreve aí, garanto que você vai curtir o que a gente mostra aqui. Começaremos então falando sobre as especificações gerais deste notebook aqui. Ele pesa 1,75 kg, o que pode não parecer tão pouco, mas ele é muito bem distribuído e para um notebook de 15,6 polegadas é um ótimo peso e realmente ele parece bem levezinho. Seus materiais externos são todos em plástico, com pouca diferença de acabamento, né? Então temos aqui um plástico que imita alumínio, aqui na parte de trás também. Aqui no teclado a gente tem um plástico que imita aquele couro perfurado, né? Ele não tem perfurações, mas ele tem aquelas pequenas covinhas. Na parte de baixo também temos plástico e aqui em volta da borda é plástico. Ele é preto fosco, né? Para ajudar até com um pouco de menos de brilho na tela. Falando em reflexos na tela, a tela é do tipo TFT LCD também, então não temos aqui nem IPS nem VA. E ela tem sim bastante reflexo. Os ângulos de visão não são muito bons, você tem que estar olhando quase que perfeitamente reto para ela ficar com um bom brilho, um bom contraste e boas cores também. Ah, ela é Full HD, antes que eu esqueça, ela é Full HD. Já nas especificações internas temos um i7 da 10ª geração, modelo 1065G7. Temos uma NVIDIA MX330 em conjunto com 16 GB de RAM e também um SSD de 512 GB do tipo NVMe. Ele não é SATA, beleza? O SSD chega ali a 1.600 MB de leitura e 900 MB de escrita por segundo. Também fizemos os testes aqui no notebook. Mas alguns detalhezinhos ficam aqui para o teclado ABNT2, que tem bastante distância de viagem quando você digita, ele é bem gostoso de digitar, ele não é retroiluminado também. E falando em bateria, ele conta com duas células que em conjunto criam 37 Wh e o carregador é de 65 watts. Vamos então para os testes de performance e temperatura. Nós fizemos alguns testes aí com o Cinebench R23, com o Corona Benchmark, CSGO e testes de estresse, né, para ver quais as temperaturas que o notebook atinge. Na CPU, o máximo que vimos foi apenas de 68 graus em todos os núcleos, o que é uma temperatura extremamente baixa, um ponto até que positivo para o notebook. Porém, quando ele atinge essas temperaturas, a frequência que a gente vê é de 1,6 GHz, ou seja, sua performance é cortada por menos da metade. Já quando ele não está limitado pela temperatura, ele chega a bater 3,6 GHz de frequência no processador e a placa de vídeo fica em torno dos 65 graus durante o uso, tá? De temperatura máxima novamente. Esse limite, baixo limite de temperatura que a ASUS fez, né? É a ASUS que controla isso, faz com que ele tenha um desempenho bem depreciado em testes mais longos, como por exemplo se você vai jogar CSGO, no teste de benchmark do jogo ele pegou apenas 35,3 FPS de média em Full HD nas configurações mínimas, o que quer dizer que ele não vai servir para jogar, né? Porque ele vai esquentar conforme o tempo passa. Se a ASUS tivesse decidido de priorizar uma performance um pouco maior, deixasse ele chegar a, por exemplo, 80 graus, que ainda é uma temperatura bem baixa, ele ia mostrar muito mais performance, né? Você ia pegar ali, acho que tranquilamente acima dos 60 FPS. Infelizmente, não é o caso aqui, tá bem? Inclusive, no começo do benchmark, ele chega a pegar mais de 120 FPS, quer dizer que ele tem potência, mas a potência fica limitada por causa da baixa temperatura que a ASUS decidiu dar prioridade. Falando nos testes do benchmark, né, o Corona Benchmark é um teste de renderização, ele terminou o teste em 7 minutos e 1 segundo. No Cinebench R23 Multicore ele terminou o teste com 3.379 pontos e no Single Core ele terminou com 918 pontos. São dois resultados bem fortes, mas relembrando, é um teste mais curto, então por isso que ele consegue pegar esses bons números. Mas chega de falar de performance, vamos ver os pontos positivos do X512JP. Primeiro ponto positivo do X512JP é o seu armazenamento. Temos aqui 512 GB de SSD do tipo NVMe, o que sem sombra de dúvidas é um ótimo tamanho para esse tipo de notebook, que vai ser normalmente utilizado para trabalho e arquivos menores. Dificilmente alguém vai comprar isso aqui para jogar e, como os testes de performance mostraram, não é uma boa escolha. Esses 512 GB dão bastante espaço para o usuário comum utilizar ou para projetos mais simples e você vai ter bastante velocidade tanto no sistema
sistema quanto para operar arquivos, né? Então é um ponto bem legal. O segundo ponto positivo do notebook é o seu design barra peso, né? Ele é bem leve pelo tamanho, seu peso é muito bem distribuído. Se eu fechar ele aqui, eu facilmente pego ele com uma mão e manipulo ele, então é bem legal, ele é bem projetado mesmo. Mas infelizmente temos que falar também dos pontos negativos do notebook. Então vamos começar com o primeiro, que é a sua tela. A sua tela, além de não conter touch, né, então ela não tem nenhum tipo de capacidade sensitiva, ela ainda conta com bastante reflexo, como eu já mostrei para vocês. É um ponto bem negativo do notebook. Notebooks, inclusive mais baratos da própria ASUS, contam com telas melhores, exemplo novamente o ZenBook, e é um ponto que me desagradou bastante no VivoBook, principalmente considerando o seu preço, que vamos falar mais pra frente. O segundo ponto negativo é a baixa performance mostrado aí nos testes antes. Para um notebook de R$8.000 e às vezes até a mais que isso, ele deixa bastante a desejar com vários outros concorrentes. Inclusive, o próprio ZenBook mostrou mais performance em quase todos os testes e ele é bem mais barato e da ASUS também, né? Então, foi aí, eu acredito que um erro na falta de manejamento de calor. Se a ASUS liberasse o processador para chegar mais quente, ficar aos 80 graus, que ainda é uma temperatura boa, ele ia mostrar muito mais performance. E o terceiro e último ponto negativo é o seu preço. Um notebook desse aqui de R$8.300 não poderia ter os problemas que ele apresenta. Uma tela com poucas configurações, com muito reflexo, de baixo custo, né, um TFT LCD. Não tem touch, não tem teclado retroiluminado, a bateria é pequena, 37Wh é pouco, principalmente considerando que temos um i7 e uma placa de vídeo dedicada. A sua performance é muito depreciada por causa das limitações que a ASUS impôs ao seu chassi. Então, o seu preço não condiz com o que ele entrega e há notebooks que mostram muito mais valor pelo que você paga e é exatamente isso que a gente vai ver agora, os seus concorrentes. E o seu primeiro competidor é o ASUS ZenBook 14, que fizemos, como eu falei, análise recentemente aí. Ele tem performance melhor em testes de longa duração, ele tem peso menor, o seu acabamento exterior é melhor, usando já materiais mais sofisticados como metal. Sua tela é melhor, que é do tipo IPS já, com mais recursos, não tem tanto reflexo, melhores ângulos de visão. Sua bateria dura muito mais tempo, se eu não me engano ele tem 45Wh e em conjunto com um chip ali mais eficiente, que é da 1i7 da série U, ele vai se sair melhor. O único ponto que ele deixa a desejar em comparação a esse aqui é a falta de placa de vídeo dedicada, mas isso provavelmente não vai fazer tanta diferença para você. E também o armazenamento, que fica ali limitado a 256 GB. Mas ele também traz preço muito menor. É comum encontrar o ZenBook 14 com um i7, 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por menos de R$6.000, quase R$2.000 de diferença para esse carinha aqui. Então ele acaba sendo um concorrente não só melhor em vários aspectos, como também mais barato. O segundo concorrente é o Acer Swift 3, que ele perde somente em um aspecto, que é a falta de placa de vídeo dedicada. Ele vem com a placa de vídeo integrada do processador Intel. Por baixo ele é exatamente o mesmo, um i7 1065G7, 16 GB de RAM 2400 MHz, que nem esse carinha aqui, 512 GB de armazenamento em SSD NVMe, bateria um pouco maior, tela Full HD, mas agora do tipo IPS, nada de TFT, né, de tela de baixo custo. Temos uma construção externa um pouco melhor, ele é mais leve e ele também tem bateria maior, além de, claro, ser um pouco mais barato, ficando aí entre R$7.000 a R$7.500, dependendo do dia que você procura. E o último concorrente, acredito que é o mais forte aqui nessa categoria e nessa faixa de preço, o HP ProBook X360 435G7. Ele já conta com um Ryzen 4500U, né, um Ryzen da terceira geração, 7 nanometros, muito mais eficiente que os i7 aqui encontrados da 10ª geração. Sua placa de vídeo já é integrada, ele tem 16 GB de RAM, mas dessa vez 3.200 MHz. Sua tela é Full HD IPS com touch ainda por cima. Temos Wi-Fi 6 e ainda por cima 45Wh de bateria, né? Então uma bateria bem maior que nesse carinha aqui. Na minha opinião, se você quer um notebook portátil com uma boa potência, com boa duração de bateria, um conjunto bem completo nessa faixa de preço, acredito que o ProBook é a melhor opção, tá bem? Mas agora deu de falar dos concorrentes, vamos falar onde esse carinha aqui se encaixa, quais as faixas de preço que eu acredito que ele vale a pena nesta configuração. Primeira faixa de preço é o não vale a pena, acima de R$6.800, considerando os concorrentes que eu acabei de comentar aí com vocês. Eu acredito que esse notebook aqui não vale a pena. Ele deixa a desejar em muitos aspectos, a competição fica muito melhor, inclusive da própria empresa, né, da própria ASUS, e não vejo uma justificativa para comprar esse carinha aqui
nessa faixa de preço, tá bem? Entre 5.800 e 6.800 reais eu já acho que ele começa a se tornar uma opção mais viável, até porque 512 GB de armazenamento em NVMe não é qualquer lugar que você encontra, ainda mais com 16 GB de RAM. Então ele é um bom conjunto que vai deixar ainda a desejar em alguns aspectos, mas ele acaba se tornando uma opção mais viável e acredito que de melhor escolha comparando aí nessa faixa de preço. Já abaixo dos 5.800 reais eu acho que ele é sim uma boa opção. Você normalmente vai encontrar notebooks com menos opções que esse carinha aqui por dentro, tá bem? Você pode até encontrar com construção externa melhor, mas dificilmente você vai encontrar com esse conjunto completo, né? Tela Full HD, 512 GB, 16 GB de RAM, placa de vídeo dedicada, então abaixo dos 5.800 eu já acho ele uma boa opção e você provavelmente vai gostar bastante do produto que comprar abaixo desse preço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Deixem aí embaixo comentários dos próximos notebooks que vocês gostariam de ver aqui no Oficina da NET. Valeu para quem assistiu e até o próximo vídeo.